وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou no Sahih, no livro onde fala capítulo sobre Tahajjud. Tahajjud, que são as orações durante as noites. Masruq, dos tabi'in, ele disse, eu perguntei para Aisha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as orações mais amadas para o mensageiro de Allah. Ela disse, ele perguntou, quais são as orações mais amadas para o mensageiro de Allah? E a Aisha, ela disse, eram as permanentes, as ações permanentes, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além das obrigatórias, ele fazia permanentemente. Então são algumas ações, tipo uma oração que ele praticava durante a noite, não praticava somente uma vez, mas sim todas as noites. Então por isso que a pessoa às vezes ele reza uma noite inteira, aí chega no outro dia ele para de rezar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, as ações mais amadas para ele são aquelas que são permanentes, que elas são contínuas. Perguntaram quando que ele acordava. Então o mensageiro de Allah, quando que acordava durante as noites? A Aisha disse, ele acordava quando ouvia o galo cantar. E o galo, como Ibn Abbas ele disse que ele começa a cantar antes da meia-noite, ou pouco depois da meia-noite. E ele também canta no horário do Fajr, ou antes do Fajr, no último terço da noite. E também quando vem o Fajr. E também o galo canta quando vem o Dhuhr, o meio-dia. São horários que as pessoas, elas que seguem as orações, e elas vejam que o galo geralmente ele canta nesses horários. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse sobre o galo que quando ele canta, porque ele viu um anjo. Então os anjos geralmente eles descem nesses horários, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ouvia o primeiro canto do galo, que seria antes da meia-noite, ele já acordava, como a Aisha ela disse. Então na outra versão ela disse, quando ouvia o galo ele levantava e orava. Em outra versão ela disse, sempre enquanto estiver na minha casa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deitava no sahar, ou no final da noite. Essa versão também da Aisha, ela está dizendo para nós que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a partir da meia-noite ou antes da meia-noite, geralmente ele começava a praticar as orações até o último terço da noite. No final do terço da noite ele deitava um pouco para descansar, porque a noite inteira acordado. Então ele descansava um pouquinho. Até numa outra versão que já foi citada da Aisha, que a paz de Deus seja com ela, ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao terminar as orações do Sahar, antes do Fajr por um pouco, ele terminava e olhava para mim. Se eu estiver acordada, ele conversava comigo. E se eu estiver deitada, ele deitava um pouco, até fazer o adhan do Fajr. Então a Aisha, ela disse que sempre que estiver na minha casa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse horário, ele está dormindo ou deitado. O que ela quis dizer aqui, que ele descansava um pouco antes do adhan do Fajr. E que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento também, ele nos ensina que não somente temos as orações nesse horário, nós temos outras adorações que poderemos praticar também. Dentre elas, você pedir perdão a Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão ele fala sobre o perdão que os crentes eles pedem a Allah nesse momento, no Sahar que seria no final da noite. E poderemos também fazer súplicas nesse momento do Sahar. E poderemos também recitar o Corão. Além das orações, então você tem a recitação do Alcorão, você tem a súplica, você tem o pedir o perdão de Allah, você tem o pensar também. A pessoa refletir nas criaturas, no que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Também nesse momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensinou uma das adorações, que seria também refletir naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, nas criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E tem uma outra versão que a Aisha, ela está dizendo que ele dormia nesse momento, que talvez
Ele dormia depois que fazia o adhan. Ele deitava um pouco. Ele fazia 2 rak'ah, deitava um pouco como um descanso e depois levantava para ir na mesquita. E ela citou isso como final da noite porque esse horário é um horário próximo do final da noite. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.